Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, José e Maria, mãe de Jesus, estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino há de trazer a queda e o ressurgimento de muitos em Israel, e será uma bandeira de contradição. E uma espada transpassará a tua alma, a fim de que se descubram os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Ora, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Estava em idade muito avançada e tinha vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade. Tendo permanecido viúva até os 84 anos, nunca se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Sobrevindo ela nesta mesma ocasião, louvava o Senhor e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Em seguida, depois que cumpriram tudo segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos nos últimos dias deste ano, que merece o título de ano da graça do Senhor, da graça e das graças. Cada um de nós é a prova disso, cada um de nós é a prova de que este ano foi um ano de particulares graças, porque estamos aqui vivos. Oh, meu irmão, minha irmã, de quantos males o Senhor nos preservou, de quantos perigos, de quantas ameaças. Outros não tiveram tanta sorte. Os senhores devem ter aí, trazer à memória vários nomes de homens e mulheres, nossos conhecidos ou não, que tombaram, que ficaram caídos pelo caminho. Não chegaram com vida até o presente dia. A nós Deus havia reservado uma outra sorte, e por isso nos prodigalizou aquelas graças para o corpo e para a alma, que permitiram que assim se fizessem todas as coisas. Todos aqui são verdadeiros prodígios da bondade, da liberalidade, da misericórdia de Deus, que conosco foi muito mais generoso do que com outras pessoas. Se, portanto, escapamos de tantas desgraças que sucederam a outros, se conservamos a vida e a saúde, e, sobretudo, se guardamos a fé, que tantos perderam a fé. Este ano também não foi o ano apenas da perda de saúde, da vida e dos negócios e do dinheiro para muitos. Foi também um ano da perda da fé, da perda da esperança, da perda da graça. Se estas coisas nos foram concedidas e preservadas, e se as guardamos, se tivemos a graça de participar dos sacramentos da igreja, se tivemos acesso aos tesouros da redenção, é a Ele, ao menino Jesus, que tudo devemos. Ele é a causa meritória de todas estas coisas. Ele rogou por nós e ofereceu a sua paixão, aqueles sofrimentos que já o esperavam desde o nascimento, lá na gruta de Belém. Os ofereceu para pagar
o preço destas graças todas que nos preservaram no tempo e na eternidade. Por isso viemos aqui, esta é a missa do domingo, dentro da oitava do Natal do Senhor, para lembrar que estas coisas que talvez possam parecer meio que lúdicas, infantis aos nossos olhos, né? Olha que bonito, um bebezinho deitado na palha, ai que por favor, eis aí nosso Senhor já antecipando seus sofrimentos para merecer estas graças que nos inspiraram, que nos preservaram e que nos conduziram até este exato instante, este exato momento, para as quais demos muito pouca atenção e menor apreço ainda, menor apreço. A Ele devemos tudo. Por isso, com toda a igreja, voltamos ao presépio, estamos aqui ao lado do menino Jesus, para pensar no sentido destes acontecimentos que se deram com Ele, no porquê destes acontecimentos que são do nosso máximo interesse, do nosso máximo interesse. Do presépio onde foi colocado, reclinado sobre palha, sobre o feno, enrolado em faixas como um cadáver, em bandagens como uma múmia, já com sinais de sua morte, porque foi assim que ele foi preparado para esta vida, já trazendo sua primeira veste, seus primeiros paramentos foram aqueles muito apropriados e usados para os cadáveres e para as múmias, bandagens e faixas, para lembrar que já não quis outra coisa desde o nascer, não quis outra coisa a não ser merecer tudo o que precisamos para a vida e para a nossa salvação, por meio desses sofrimentos livremente aceitos por amor. Porque o amor, olha aqui, amor, o amor nunca acha que fez tudo o que podia, nunca acha que deu tudo o que tinha, conforme diz Santo Agostinho. O amor verdadeiro nunca acha que fez tudo o que podia, nunca acha que deu tudo o que tinha. Ele não espera, ele não vai esperar nenhuma hora a não ser a primeira, para começar a merecer o que nós perdemos em Adão, a recuperar com seu sofrimento, com seu abandono, com sua solidão, aquilo que em Adão havíamos perdido. Do presépio onde ele repousa, e aqui está uma ilustração dele, do presépio onde está repousado, merece junto a seu Pai todos os bens a nós distribuídos. Você não tem a ilusão de que Deus olhou para você, achou seu rosto tão bonito, uma carinha tão bela, e disse, bom, este é tão bonitinho, esta é tão bonitinha, vou ajudá-los. Não foi para você. Qualquer um de nós, enquanto filho de Adão, não merece outra coisa a não ser a repugnância e o nojo de Deus. Porque somos pecadores, marcados pelo pecado desde o primeiro instante da nossa concepção. Mas o que não tinha pecado decidiu tomar sobre si a causa dos pecadores
E se aqueles, enquanto pecadores, só mereciam o desprezo, a abjeção e o castigo da parte de Deus, por ele, por causa dele, por causa deste menino, pobre menino, desprezado e abandonado por praticamente todos, por causa dele, Deus nos dá e nos devolve tudo o que precisamos. É para a face dele que Deus olha, não para a nossa. É para o coração dele que Deus olha, não para o meu e não para o teu. E esta é toda a nossa sorte. Toda a nossa sorte é que Deus, quando pensa em nós, antes de lembrar de nós, lembra dele. Lembra dele. Que já tem no presépio o começo, o início de sua paixão. Esta aqui é a verdadeira primeira estação da Via Sacra. Aqui está a primeira estação da Via Sacra. Não é propriamente aquela na qual vemos Pilatos lavando as mãos na bacia da covardia. Essa não é a primeira estação da Via Sacra. Aquela na qual Pilatos, o infame governador, tribuno romano, lava suas mãos na bacia da covardia. Não, essa aqui é a primeira estação da Via Sacra. Aqui Jesus começa a fazer o seu caminho até o fim, até a morte, até o Calvário. Começa como o último para terminar como o último, por nossa causa, para nos merecer todas as graças, tanto estas que mantêm a nossa vida natural, como aquela que sustenta a nossa vida sobrenatural, mormente desprezadas, abusadas, preteridas, esquecidas. Então, muito a calhar esta meditação, filhos, porque no próximo domingo não estaremos mais neste ano, mas no outro ano. Domingo que vem não será mais 2021, será 2022. E não seria o caso fazermos agora uma retrospectiva, uma avaliação, um exame de nossas consciências e nos perguntar se, depois de todos os benefícios recebidos no curso deste ano, em cujo final estamos, chegamos, portanto, mais gratos e fiéis a Deus? Sinceramente, olha, não sei quantas vezes você foi honesto nesse ano, talvez poucas vezes, talvez nenhuma vez, mas me fala aqui, meu irmão, minha irmã querida, vem aqui. Depois de tudo o que Ele, causa meritória e eficaz de todas as graças, Ele cuja primeira ação meritória, de merecimento em nosso favor, que foi o seu nascimento, que hoje contemplamos, estamos na 8ª de Natal, podemos afirmar diante dele com honestidade e humildade que chegamos então ao final deste ano mais agradecidos, mais gratos, mais fiéis do que estávamos há um ano atrás? Seria essa a nossa condição? Porque a graça não faltou, você está aqui, olha aí, com saúde, vivo, no pleno gozo do seu juízo. Outros não tiveram tal sorte. Então diga-me cá, vamos lá. Somos hoje
um ano depois, estamos hoje em melhores condições do ponto de vista da fidelidade a Deus e da gratidão do que estávamos no ano passado? Se não estamos, é porque uma sucessão de pecados e coisas erradas aconteceram. E o pior, viemos aqui também, nesta época, todos começam a pensar no futuro, nos dias que se seguirão, e começam a pedir e exigir de Deus coisas das quais certamente vão abusar. Uma graça, olha aqui, uma graça, qualquer uma, seja para o corpo ou para a alma, que não foi aproveitada, que não foi usada segundo o fim para o qual foi dada, foi abusada. Foi abusada. E aqui eu me pergunto com frêmito, com um medo, depois de tantos abusos, quantas graças me restaram para delas eu abusar? Quantas, hein, meu irmão, você acha que sobrou? Não teríamos nós já chegado muito próximos daquela conta na qual se encontra a última graça, e depois dela não teremos outras? Não é justo que Deus tire de nós o seu favor, e se caso Ele resolva fechar a mão e encurtar o braço, no nosso caso, não estaria cometendo nenhuma injustiça. Porque do ponto de vista da correspondência à ação de Deus, não temos feito outra coisa a não ser abusar e desperdiçar. Uma vez que boa parte de nós vive em circuito fechado, né? Vive num circuito fechado. Sai de si para si. Boa parte de nós vive num circuito fechado. Sai de si para si. Não pretende outra coisa. E o pior, quer colocar Deus nisso. Nesse circuito fechado, cujo primeiro polo é o egoísmo e o segundo, a vaidade. A vaidade. Faça-me um favor. Quantas faltas cometemos, senhores e senhoras? Quantas resistências à graça. Nos vem inspiração, vá à missa, confesse-se, reze, abandone aquela companhia, deixe de lado aquela amizade, esqueça aquele tipo de distração, e simplesmente demos de ombros. Demos de ombros. Deus nos puxando para o céu, e nós, a toda hora, ensaiando um mergulho de cabeça no inferno. Ai, ai, ai. Quantas resistências à graça. Deus todo cheio de atenções paternas para conosco, e nós resistindo a Ele, fugindo dEle, correndo dEle. Como repararemos tantas perdas de tempo, tantas dissipações, tantas futilidades, tantas negligências, tantas friezas, tantas infidelidades, tantos pecados veniais cometidos por desatenção, por lassidão,
por hábito. Quem poderá lavar-nos e purificar-nos de tantas manchas? Então o bom menino nos trouxe até aqui para nos dizer: olha, o que eu fiz, olhai o que eu fiz, considerai o que fazeis, vede o que aconteceu comigo desde o meu nascimento, e que já chega abraçando a solidão, a pobreza, a necessidade, o desprezo dos homens, para por estas coisas merecer para nós as graças de que necessitamos para viver de modo ordenado e depois nos salvar. E, enfim, qual tem sido nossa atitude? Como respondemos, senhor e senhora, a esta generosidade de Deus que não cabe nas palavras? Como? Por isso, só há um caminho agora para nós. Vocês me desculpem, não haveria melhor bênção aqui. Ai, padre, quem sabe o senhor poderia nos dar uma bênção para começarmos bem o ano que vai se iniciar. A melhor bênção seria unir as dores dele, a estas dores já ilustradas, já anunciadas, já explicadas, unir a este padecimento que começa para Nosso Senhor no seu presépio, no coxo onde foi reclinado, unir a esta dor a do nosso arrependimento. Porque se chegados a este dia, a esta hora, depois de toda a obra de Deus, no curso deste tempo, não chegamos mais fiéis nem agradecidos, então chegamos mais infiéis e ingratos. E qual é a obrigação que Deus... Porque, meu irmão, minha irmã, nós, por muito menos, suspendemos o favor, a amizade, a atenção e a consideração pelos outros. Você sabe muito bem como foi que o senhor reagiu, que a senhora reagiu, quando se deu conta de que alguém lhe fazia de bobo, abusava da sua confiança, tirava proveito de você. Você tomou as providências para que cessasse aquele mal do qual você era vítima. Pois bem, não teria Deus o direito de fazer o mesmo no nosso caso? Talvez não direito, o dever de fazê-lo. Em nome de sua honra e de sua infinita dignidade e majestade, suspender. Porque quem abusa da graça, a quem abusa de qualquer graça, não está fazendo outra coisa a não ser isso: usar o que recebeu de Deus contra Deus. É o pior mundo, é o pior quadro. Usar o que foi dado por Deus contra Ele. Mas isto não merece outra coisa a não ser a aniquilação do universo, a aniquilação total do universo, o fim de tudo que foi criado. Uma coisa, e no entanto, Deus, que é misericordioso, é vítima da sua misericórdia. Deus, para ser misericordioso, só pode ser
se for ao mesmo tempo misericordioso e vítima da sua misericórdia. Porque deve suportar de tudo, de todos, ingratidões e infidelidades sem conta. Levemos, portanto, filhos, desta missa, o propósito de mudar esta situação. Nós chegamos até o presente momento íntegros de corpo e de alma. Os senhores sabem, eu repito, e é bom que se repita, outros não tiveram esta sorte, vocês sabem os nomes. Padres, fiéis comuns, conhecidos, parentes, amigos, estranhos, quantos pararam pelo caminho no curso deste ano, quantos ficaram tombados no caminho? A nossa presença aqui é uma prova tácita. A nossa presença e o modo como estamos é uma prova tácita de que Deus, passando por cima dele mesmo, quer nos salvar. Quer salvar quem não está nem aí para a salvação, ou muito pouco. Quer salvar aqueles que, no dizer de Santa Teresa, são doentes, que amam muito a sua enfermidade e não fazem outra coisa a não ser correr atrás dela. O doente que gosta da doença e corre atrás da doença. Então, chegamos nas raias do absurdo, do absurdo, do absurdo. Misturemos, portanto, olha aqui, se não pudermos oferecer outra coisa, se não pudermos chegar com a safra, a ceifa abundante da nossa gratidão e da nossa fidelidade, se a colheita foi praticamente toda perdida, como é infelizmente o caso da maioria daqueles de quem Deus cuidou com todo carinho, com todo zelo, com todo cuidado, nos resta ainda um recurso, que talvez repare a situação trágica: misturar ao pranto, ao choro do recém-nascido, do menino Jesus, as lágrimas, o pranto do nosso arrependimento, do nosso arrependimento. Já que outra coisa não temos para oferecer. O que foi que frutificou? Meu irmão, me diga lá, este ano, que virtude cresceu em nós, em você? Qual foi a virtude adquirida e o vício vencido? Qual? Pelo menos um só. Qual foi? Nenhum. Qual foi, irmão, no teu caso? Diga a virtude adquirida e o vício vencido. Qual foi? Nenhum. Chegamos aqui mais do mesmo. Mais do mesmo. Só. Se o senhor e a senhora estão interessados em que o ano que vem, que está aí às portas, seja de fato novo, ano novo, feliz ano novo, está nas tuas mãos fazê-lo assim.
E o elemento, meu irmão, este bálsamo milagroso, este bálsamo milagroso, que poderá fazer novas todas as coisas, não é outro a não ser aquele que pode e deve escorrer dos teus olhos o bálsamo das tuas lágrimas. Misturado às do menino Jesus, que geme de frio, abandonado e esquecido por todos, no último lugar do mundo, geograficamente falando, o último lugar do mundo, o presépio de Belém. Eis aí a única esperança de que algo novo aconteça, porque por enquanto, desculpem, boa parte de nós não faz outra coisa a não ser viver em circuito fechado. Levamos este compromisso. Olha aqui, não tem bênção, oração, missa que dê conta desta tarefa que só nós podemos realizar. Porque quanto ao tema que estamos meditando, e aqui estamos numa situação em que devem agir juntos o médico e o doente. Como pode o médico tratar ou curar o enfermo obstinado e teimoso? O médico contra a doença, o doente a favor. Que esperança há de cura quando o médico quer curar, mas o doente quer permanecer enfermo? Nenhuma. Outra situação temos quando médico e enfermo se aliam, os dois juntos, para combater o mal. O mal assim reconhecido, o mal assim assumido. Médico e doente, aí sim, surge a esperança de que algo efetivamente pode acontecer, algo novo. Não, você quer um ano novo? Ah, você quer? Está aí o que pode fazer efetivamente um ano qualquer ou qualquer ano novo. O resto é poesia. O resto é poesia. O resto é poesia, nada mais do que isso. Acordemos, senhores, porque quanto ao que o padre está dizendo, eu não sei quanta areia sobrou na parte de cima desta ampulheta. Não sei quanta areia sobrou na parte de cima. Não sei nem quanto tempo. E nos desígnios de Deus, quantas graças ainda nos restaram? Será que já não queimei a penúltima? Ou a última? É bom não abusar. É bom não abusar. Quem sabe se este apelo aqui da parte de Deus não vai ser o último, e uma vez não correspondido, provocará um embrutecimento cardiológico, um endurecimento de coração, uma insensibilidade de alma que ficará indiferente a Deus a partir de agora. Indiferente. Como é o caso de muita gente, que você fala, e ao mesmo que não se tivesse dito nada. Não adianta falar mais. A alma embruteceu, está cauterizada a consciência, esgotou-se a graça, cortou-se o fluxo da luz, não há mais luz.
Então, Deus não nos teria trazido aqui, nem nos anunciaria estas coisas graves, se não quisesse realizá-las. Agora é conosco. Vamos ver de que lado vamos estar nesta batalha. Se do lado de Deus ou se do nosso próprio lado. Se junto com Deus ou em circuito fechado em nós mesmos, indiferentes e endurecidos para tudo, vivendo de um verniz de religião, uma tinta, uma casca de ovo de religião, só para desencargo de consciência, uma vez que nada muda. E na verdade não existe isso, que não existe a possibilidade de nada mudar. Porque quando a água para, já viram o que acontece com a água parada? Apodrece, cheira mal. No que diz respeito às coisas divinas, não há possibilidade de parar. Porque neste caso, ou a água corre e é limpa, flui e está pura, ou ela para e vira caldo de vermes. Caldo de vermes. Peçamos a Deus mais um pouco de paciência conosco, porque é certo, e eu tenho certeza que posso falar em nome de todos os que estão aqui hoje, todos, sem exceção, vão tomar as devidas providências. E a providência não é outra a não ser esta aqui, meu irmão querido: misturar tuas lágrimas de contrição, de arrependimento e de compunção às do menino Jesus no presépio. Eis, ao fim e ao cabo, o que vai mover o coração de Deus para a paciência conosco. Eis, ao fim e ao cabo, o que não permitirá que Deus encurte o braço e feche sua mão, porque aí não teremos, se Deus nos livre, se isso acontecer, não haverá mais nada a fazer. Nós estaremos para as coisas do céu em melhores condições do que o doente desenganado aqui para esta vida, que curte muito, curte tudo, porque vai morrer logo. Já viram doente desenganado? Ai, coitado, curte tudo, come tudo, faz tudo, porque vai morrer logo. Vai morrer logo. Não tem outra alternativa a não ser viver desta ilusão estúpida. Estúpida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.